Graça e paz a todos, queridos irmãos da Jerusalém, comunidade evangélica do Heliópolis, a todos que estão aqui, alguns me conhecem, os que não me conhecem, eu sou Sandra Lúcia, diaconisa psicóloga. Nos 2 primeiros sábados do mês, caminhamos com os nossos estudos do Ministério da Psicologia Familiar, os fundamentos da teopsicologia, com o apoio da pastora Maria José. E o tema deste estudo é um tema que pode interessar muitos, né? Que vou falar de dependência emocional na família, uma perspectiva bíblica, né? E entendermos um pouco de dependência, de codependência. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de todo conhecimento, o Senhor Deus é mestre dos mestres, Senhor dos senhores, nosso senhorio é de Ti, nossa salvação. Cremos num Deus que nos capacita para tudo que colocamos para o nosso ID, para o estudo segundo a palavra de Deus, a capacitação vem direto do trono, e eu peço que me livre de todos os pensamentos maus, de toda emoção disfuncional, para que possa ser canal da sua expressão, que todos que ouvirem esse estudo possam sair modificados com algum entendimento, com alguma mudança significativa, e que tudo que nós mudamos, segundo a luz da palavra do Senhor, nós colaboramos com o reino. E agradecemos os seus feitos em nosso meio, Senhor, que tem atendido nossas súplicas, orações, nossas petições, nosso clamor. Temos visto a sua presença em nosso meio e com coração grato prosseguimos com este estudo, que possa chegar a muitos e melhorar o entendimento, né, para que tudo aquilo que nós percebemos possamos decidir e agir pela sua, pelo seu querer, pela sua vontade, que possamos, de tudo que fazemos, de tudo que estudamos e de tudo que recebemos, estar no centro da sua vontade, Senhor. Então, vamos caminhar com o estudo de dependência emocional na família, uma perspectiva bíblica. Há uma grande importância de abordar esse tema, especialmente no contexto familiar à luz da fé. Em Provérbios 29 e 25 diz: o temor do homem arma ciladas, mas quem confia no Senhor está seguro. Este versículo nos alerta sobre o perigo de depositar nossa confiança e segurança em outras pessoas, em vez de depositarmos em Deus. Quando dependemos excessivamente de alguém, corremos o risco de nos decepcionar e nos machucar. Mas também quando cuidamos de alguém excessivamente, colocando-o no trono, no lugar de Deus, de tanta atenção que nós podemos dar àqueles que achamos que necessitam excessivamente do nosso cuidado. A quem você tem entronizado? Porque a sua atenção é tanta, muitas vezes, aquele que você acredita que precisa dos seus cuidados, que você tira Deus do trono, entroniza aquele que você não tira o olhar. Vamos entender um pouco de dependência, definição de dependência emocional. É um padrão de comportamento. Estamos caminhando aqui, gravando, porque eu gravei e aí perdi, então estou olhando de vez em quando, tá tudo bem. Um padrão de comportamento em que uma pessoa busca no outro a validação, segurança e felicidade, né? Ou cuida tanto do outro, além das suas possibilidades, como um excesso de cuidado. Intrigante, até misteriosa, é a aparente perseverança com que alguns familiares, normalmente cônjuges, companheiros, se dedicam aos parentes com problemas de dependência de alcoolismo, jogos patológicos, outros transtornos graves de personalidade. Difícil entender como e por que essas pessoas suportam heroicamente todo tipo de comportamento problemático ou até atitudes ruins desses companheiros, como se assumisse uma espécie de desígnio para o qual fosse condenado para todo sempre.
os estudos de codependência, existe a pessoa que depende do alcoolismo, depende, né, de substâncias, drogadito, depende de um transtorno grave de personalidade, tem nomes, né, borderline, bipolaridade, e, e o outro codepende dessa pessoa, porque começa a depender de tudo que envolve essa pessoa. Esses estudos começaram a ser em 1970 e 1980. Então, estudos sobre codependência, que é uma disfunção, que chega a ser uma patologia, é muito recente. E ao, na minha prática clínica, eu vejo a codependência não só de pessoas que estão ligadas a pessoas problematizadas neste nível de alcoolismo, mas eu vejo a codependência, a dependência emocional em vários tipos de situações, até não tão complexas assim. Pessoas que cuidam excessivamente, às vezes, de um filho que já deixou de ser criança e a mãe ainda está lá cuidando, ou cuidando de filhos que já estão numa idade de seguir a vida e os pais ainda estão cuidando como se fossem adolescentes, adultos de 30, 40 anos, ainda morando com os pais. É muito sutil tudo isso, mas acontece nas famílias muito mais do que nós imaginamos. Alguém cuidando excessivamente, deixando de cuidar de si e cuidando das coisas que lhe é proposto, né? Não se consegue compreender porque essas pessoas abrem mão da possibilidade de serem felizes ou de diminuir o sofrimento, permanecendo atrelada à pessoa problemática, suportando toda a tirania de sua normalidade como se fosse o único papel designado pelo destino. É difícil a gente até entender, não se consegue compreender, né? Porque essas pessoas, às vezes, são atadura emocional do outro. Imagina uma perna quebrada com uma atadura. Então, essa perna não precisa ser consertada, tem uma atadura lá, atadura emocional, né? Ou salvador da pátria daquela outra pessoa. Pessoas problematizadas, pessoas com problemas, são colocadas no nosso colo para nós cuidarmos muitas vezes. Como cristão, cristão realmente, ele tem aquele desejo benevolente, aquele cuidado, mas a ordem disso, o limite disso, o que é que podemos entregar para Deus, o que é que podemos pedir apoio para ajudar, né? E por que esse desejo de cuidar, né, excessivamente, descontroladamente, sem cuidar de si mesmo, né, e sem, às vezes a pessoa acredita que isso é uma ação cristã e está deixando todas as coisas, todas as outras coisas que é realmente, que existe um contorno, né, que é delegado para ela cuidar, e ela acaba abandonando e não sobrando nada para ela, de tanto cuidar do outro, que nem sempre precisa de tanto cuidado assim. Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Esse versículo nos lembra que fomos chamados para a liberdade em Cristo. A dependência emocional nos escraviza, impedindo-nos de viver plenamente a liberdade que Deus nos deu. Outras passagens que pode ser relevante, Êxodo 23, não terás outro Deus além de mim. Nossa dependência primária deve ser em Deus. Porque eu digo, se aquilo que você está olhando tanto, cuidando tanto, não deixando aquela pessoa se capacitar para caminhar com as próprias pernas, pode virar uma dependência, né? Pode ser um Deus, um deusinho na sua vida. Salmo 27:10, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Encontramos consolo e segurança em Deus, mesmo quando somos rejeitados por outros, né? Que é aquele que quer ficar dependente. Existe o codependente que quer cuidar, e existe aquele que quer ser vítima e quer ser cuidado, sabendo que tem condições, né? Pessoas até com problemas financeiros, fica dependendo muito tempo do outro que acolhe, que cobra as dívidas, que paga, né? E a pessoa acaba se fragilizando em buscar o real provimento. Provérbios 3, 5, 6, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele deitará as suas veredas.
Devemos confiar em Deus em todas as áreas da nossa vida, incluindo os relacionamentos. Parece que é um destino, é um desígnio que aconteça dessa maneira e dessa maneira. Depois que você percebe, é importante que você decida e haja. Eu estou percebendo que essa pessoa já pode caminhar com as próprias pernas, eu estou percebendo que ela pode se suprir, e mas não solta ali, não capacita. E quando diz o temor do homem arma ciladas, mas quem confia no Senhor está seguro, né? Então, temer, aquele medo que tem do outro se dar mal, não imaginando que essa pessoa talvez possa até se dar bem, é uma cilada, né? Outras definição das características de dependência emocional. Vamos definir dependência emocional de forma clara e simples. É um padrão de comportamento em que uma pessoa busca no outro validação, segurança e felicidade que deveria vir de Deus. Apresenta algumas características da dependência emocional, como necessidade constante de aprovação e validação, medo de rejeição e abandono, dificuldade de tomar decisões sozinho, ciúmes excessivo e possessividade, idealização do outro e do relacionamento, dificuldade em estabelecer limites, exemplo de situações familiares, né, que ilustram bem essas características, como dificuldade do filho de se tornar independente, né, ou ciúmes excessivo do cônjuge, e aí a pessoa acaba ficando doente para que o outro cuide, aí é o dependente, né, e o codependente fica cuidando excessivamente daquela pessoa que usa, às vezes, a doença para poder ter o outro por perto, ter o olhar do outro cuidando. Então, os dois lados, aquele que cuida excessivamente e aquele que busca cuidar excessivamente. E que aos olhos, né, da busca, né, realmente buscar a Deus para colocar ordem nas relações, pode se capacitar, se sentir capacitante para não depender tanto e aquele começar a cuidar da própria vida e cuidar menos, né? Raiz da dependência emocional. Dependência emocional pode ter suas raízes, experiências familiares no passado, como falta de amor e atenção na infância, pais superprotetores e controladores, traumas e abusos, modelos de relacionamentos disfuncionais. Hoje dizem que os pais são aqueles que precisam fazer curso para ser pais. E tudo bem. Hoje tem muitas aulas, muitos cursos sobre parentalidade para saber o que acontece em cada idade da criança, como se colocar limites em cada idade, né? Porque isso bagunçado, isso não olhado, né? Muitas vezes tem mãe dando a comidinha na boca de criança que já pode comer sozinha, né? E aí começa, e aí não para, e cuida excessivamente, não tira os olhos daquele, será que comeu? Quantas mães ou pais sobreprotetores comeu, não comeu, dormiu, estudou, não estudou, e aí não olha mais para mais nada. A visão bíblica da dependência emocional. Mais alguns versículos bíblicos que abordam o tema. Mateus 6,33. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, nossos relacionamentos se tornam mais saudáveis. Muitas vezes, né, o cristão, ele abraça passivamente, né? O relacionamento é problemático, é doentio, e aí é bom lembrar que até isso nós podemos colocar diante de Deus. Senhor, me dê noção de até onde eu posso ir nessa questão que está na minha família, na minha vida, como que me capacita, né? Deixa eu olhar até onde eu posso ir, até onde essa pessoa pode ir sozinha, se libertar, até onde o que eu cuido desresponsabiliza essa pessoa de se autocuidar, onde é responsabilidade dessa pessoa, onde é responsabilidade minha. Deus pode nos orientar em tudo, né? E essa confusão, às vezes, a gente abraça como se fosse um destino, e Deus vai sempre nos capacitando a mais, a mais, a mais, e não sobra nada para você, não sobra você, né? Nem para poder ter comunhão com Deus. João 15:5, eu sou a videira, vocês são o ramo, se alguém permanecer em mim e eu nele,
este dará muitos frutos, pois em mim vocês não podem fazer, sem mim vocês não podem fazer nada. A nossa dependência deve ser em Cristo, que nos capacita a viver relacionamentos saudáveis. E saudáveis não é um se matar pelo outro, né? Quem Deus quer que tenhamos relacionamentos saudáveis baseados no amor, respeito e liberdade. Como superar a dependência emocional, né? E são amores, né, em família que é enganos e se chama de amor. Quando quando uma mãe, um pai, ou até um filho que cuida de mãe e de pai, que se acredita que está em dívida e débito com essa mãe e pai e não casa e às vezes não consegue cuidar de mais nada e acredita que tem que cuidar de família, também é dependência emocional, né? Também é amor enganoso. Apresentando algumas orientações práticas para superar a dependência emocional, como buscar a Deus e fortalecer sua fé, aprender a se amar e se valorizar, estabelecer limites saudáveis, buscar apoio de amigos, familiares e profissionais, perdoar aqueles que nos magoaram, porque muitas vezes isso pode ser uma autopunição, né? É, é, a vitimização pode ser uma autopunição, né? E cuidar do outro excessivamente, ficar também jogando na cara e mostrando para o outro, olha o que eu faço por você, é punição para os dois lados. É se punir e punir o outro, que tem que ouvir determinadas... aquilo que se fala, né? Ah, cuidou de mim, mas jogou na cara. Tudo isso pode ser organizado quando dependemos de Deus para sabermos qual é o centro da sua vontade nos relacionamentos, onde eu abraço, onde eu limito, onde eu cuido, onde eu recuo. E muitas vezes a palavra ajudar, né? Ajudar o outro e fazer pelo outro, desresponsabilizando esse outro nas responsabilidades que é da pessoa. Então, a palavra ajuda pode ser substituída por apoio. Apoiar, às vezes, é melhor do que ajudar. Apoiar quando você vê a pessoa com pequeno progresso e admirar e dizer: olha, você está progredindo, eu te apoio, você pode ir mais, eu estou aqui do seu lado. Apoio é diferente de ajuda. Porque quando você ajuda, tudo bem, vamos ajudar os incapacitantes, mas quantas vezes ajudamos aquele que já é capaz? E ajudando aquele que é capaz, nós podemos substituir por apoio. E Deus muitas vezes nos ajuda e até Deus muitas vezes só nos apoia, porque Ele sabe que nós podemos. Quantas vezes Jesus pediu, né, sempre Jesus pediu uma ação, uma atitude do ser humano para depois fazer os milagres. Traga as tijas, né, levante e ande, porque Deus acredita que nós podemos dar um primeiro passo. Incentivando, né? Meditar nessa palavra, eu ajudo, eu apoio. Aqui realmente precisa da minha ajuda, mas aqui precisa só do meu apoio. E também busque ajuda dos diáconos da igreja, dos pastores, das pastoras, dos profissionais, caso você esteja numa situação crítica, emaranhada e que não consegue achar o fio da meada. Esta é a mensagem desse estudo. Contem comigo, contem com os irmãos da igreja, contem principalmente com Deus, que também nos orienta a termos relacionamentos saudáveis. Esta é a mensagem. Beijo para todos.